Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui é a Erika do canal S4D, aqui eu sou Daco e hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha entrevista no processo seletivo do MECT. Tem me perguntado bastante sobre isso e eu percebi que realmente eu nunca fiz um vídeo falando sobre como foi essa entrevista, né? Dentre todos os vídeos que eu fiz falando sobre a minha experiência pra conseguir a bolsa do MECT, E tem um cachorro latindo aí pra caramba, né, mano? dentre todos os vídeos eu nunca falei dessa entrevista. Eu acho que eu cheguei a comentar um pouquinho sobre ela no vídeo que eu fiz, aquele primeiro vídeo que eu fiz sobre o processo do MECT lá em 2016. Se quiserem dar uma olhadinha, vai aqui nos cards, tá? Eu acho que eu falei bem brevemente sobre como foi, mas nunca falei, então vamos lá, né? Antes de mais nada, gente, disclaimer, eu vou falar sobre a minha entrevista, a entrevista da tia Erika. A entrevista da tia Erika aconteceu em 2015 e eu fiz pelo Consulado Geral do Japão em Manaus, tá? Eu sei que existem diferenças na forma como a entrevista acontece, dependendo do consulado. Então, se você não for de Manaus, já tem que ficar esperto. E mesmo a galera que é de Manaus, eu sei que não vai ser igual as entrevistas de vocês, porque quem me entrevistou na época não trabalha mais no consulado, tá? Então vai ser outra pessoa, pode ser que as coisas aconteçam diferente, porque daí vai depender aí do mindset de cada entrevistador, né? Então, deixando isso bem claro, tá? É só pra vocês terem uma noção de como que foi, mas não dá pra garantir que vai ser do mesmo jeito pra vocês, beleza? Então tá, uma coisa que sempre me perguntam sobre a minha entrevista. Erika, em qual idioma você fez essa entrevista? Porque muita gente fica agoniada aí, né, se tiver que fazer em inglês, em japonês e tal. Então, assim, eu fiz a minha entrevista toda em português, tá? Eu não falei nem em inglês, nem em japonês durante a minha entrevista. Agora, eu sei que tem consulados que fazem a entrevista no idioma, em um dos idiomas, dependendo da tua nota na prova de idiomas. Então, digamos que você foi muito bem na prova de japonês, mais ou menos na prova de inglês. Então eles vão fazer perguntas mais complicadas em japonês pra você e perguntas mais simples em inglês pra você. Não foi o meu caso. Então eu acho que de certa forma eu tive sorte. Mas assim, se você tá preocupado com relação ao idioma e tá com medo de talvez eles virem e te perguntarem em tal idioma e tal, se prepara. Melhor forma da gente, né, evitar problema lá na frente é se preparar. Então, pratica aí como responder algumas coisas em inglês, em japonês, tá? Principalmente no idioma que você tem mais confiança, porque isso vai te ajudar lá na frente, tá bom? Outra coisa também, né, que me perguntam quantas pessoas me entrevistaram. No meu caso foram só 2 pessoas, tá? Uma moça do consulado e um ex-bolsista. Esse ex-bolsista, eu acho que ele veio fazer o mestrado dele aqui lá pros anos 90. Faz bastante tempo. Então ele é tipo um dai senpai nosso aí dos bolsistas. E no caso ele tá ali pra ver se a gente... Eu acho, né? Que ele tá ali pra ver se a gente tá naquele mindset certo pra vir pro Japão fazer teu mestrado, doutorado, que seja, né? Então foram só 2 pessoas, sei, de consulados que tem tipo 5, 6 neguinhos ali te entrevistando. Pode até ser que o cônsul esteja ali te entrevistando também. Então assim, se prepara, tá? Pode ser que tenha bastante gente ali, vários olhinhos te olhando. E nesse caso você tem que conseguir manter a calma, tá bom? Pra mim, eu não tava tão nervosa, Porque eu já conheci essas 2 pessoas, tá? por causa de todo o meu histórico na comunidade Nikkei, que não era muito longo, mas já era alguma coisa, né? Eu tava desde 2009 participando do grupo de Taiko, do Fugakuzen Taiko, né? Desde 2010, junto com o pessoal do Yosakoi Soran também, Fugakuzen Yosakoi Soran. Também participava das atividades de karaokê, que tinha um grupo de karaokê na Nipako, Associação Nippo Brasileira. Eu também fazia aula de japonês, eu tava ali ajudando em várias coisas. Então, assim, eu tive contato já com essas 2 pessoas antes de eu fazia a entrevista. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei tipo, poxa, não são pessoas escrotas, eu sei que são 2 pessoas legais. Então, assim, pra mim isso facilitou bastante, né? Mesmo assim, eu tava um pouquinho nervosa, não tem jeito, né? O nervosismo vem. Mas o importante é respirar, escuta a pergunta, processa na tua cabeça, aí tu responde. Não vai tentando responder na doida, assim, porque senão pode se embolar, tá? Agora, com relação às perguntas, né? O pessoal fica aí preocupado, tem umas histórias de umas perguntas meio escrotas sendo feitas para as meninas. No meu caso, não teve nenhum tipo de coisa tipo assim, ai, mas tu pretende casar? Ai, mas tu pretende ter filhos? Sabe, esse tipo de coisa não teve, nem um momento. Então, o que eles me perguntaram? Primeiro, eles pediram para eu falar sobre a minha pesquisa, né? Explicar o meu projeto de pesquisa
E aí uma coisa que eles me perguntaram era por que eu tinha que fazer a minha pesquisa aqui no Japão e não no Brasil. Porque assim, eu lembro até que a moça do consulado, ela deu um exemplo bem pontual que ficou na minha cabeça, que eu falei, cara, faz sentido, né? Porque ela disse assim, não adianta nada tu fazer um projeto de pesquisa que proponha, por exemplo, desenvolvimento ou melhorias em flutuantes para que eles aguentem correnteza do rio Amazonas. E tu queira fazer isso no Japão. Não faz sentido, a gente tá ali em Manaus, tá? Aí chega ali na Ponta Negra, a gente tem o Rio Negro ali na nossa cara, anda mais um pouquinho, tu chega no Rio Amazonas já. Então assim, o melhor lugar para você desenvolver esse tipo de pesquisa é ali. Então assim, tem esses pontos e é importante que vocês pensem direitinho na justificativa do porquê que tem que ser feito no Japão. O que o Japão tem de especial que vai contribuir para que a tua pesquisa aconteça, tá? Seja, por exemplo, na questão de aplicação, né? Mas também pode ser, por exemplo, professor capacitado, né? Então, só tem professor especialista nessa área lá no Japão. É um ponto que pode ser utilizado como justificativa. Talvez o ambiente que, né, no Japão tem aí um ambiente mais propício para você desenvolver determinada pesquisa por causa disso e aquilo, seja condições naturais, tecnológicas, tem que pensar. Só eu peço para vocês que tomem cuidado com memes, tá? Porque tem muita gente que chega assim e fala: ai, mas é que eu quero fazer no Japão porque lá é super avançado tecnologicamente. E eu já falei aqui nesse canal que essa mentalidade é um pouquinho errada dependendo do contexto, tá? Meu vídeo sobre o TA ano passado, a sofrência que foi, tá? Um TA de uma aula de ciência da computação e eu tendo que fazer tudo no papel. Tem que pensar com cuidadinho, dar uma pesquisada, ver como é que a tua área anda aqui no Japão, como que as coisas realmente acontecem. Não vem falando no achismo, por quê? Pode ser que os entrevistadores não tenham noção alguma da tua área, então eles podem só concordar. Mas caso um desses entrevistadores seja alguém da tua área, que tenha experiência nessa área aqui no Japão, tu se confusa, tu começa a falar coisa errada. Ou coisas que não são compatíveis com a realidade, tá? Então é muito importante tomar cuidado nesse ponto, tá bom? Erika, editora aqui, porque eu percebi que eu esqueci de falar sobre mais uma pergunta que eu acho que é muito importante a gente pensar na resposta também, que foi, eles perguntaram pra mim quais os benefícios que a minha pesquisa ia trazer tanto para o Japão quanto para o Brasil. Eu sei que tem muita gente que fica preocupado com isso, porque às vezes é difícil a gente enxergar, né, isso. Mas assim, gente, tenta pensar de alguma forma. Acho que quando vocês se inscrevem, eu acho que eu falei... Mas que caceta, hein? Mas acho que até no vídeo que eu falei sobre o projeto de pesquisa, eu comentei sobre a importância dessa justificativa, tanto contexto Brasil quanto Japão. Então, tecnicamente, vocês já sabem o que é, qual é esse benefício que ele consegue trazer para os dois lados. Então, tenta estar com essa resposta na ponta da língua também. E, de novo, né, cuidado com os achismos. É isso aí, eu esqueci de falar que também me perguntaram isso na minha entrevista. Tá, continua o vídeo. Outra coisa que eles me perguntaram é se eu tinha intenção de retornar para o Brasil ou não. Já ouvi na comunidade, né, do MECT, dos bolsistas, que existe, assim, um consenso. Na verdade, a gente não sabe direito se é melhor você falar que você quer retornar ou falar que você não quer retornar. Eu não sei o que é certo e o que é errado, porque no final das contas, muitos bolsistas do MECT ficam aqui no Japão, tá? Encontra emprego e continua trabalhando aqui e fica no Japão. Tem muita gente que faz isso. Assim como tem muita gente que retorna pro Brasil. Então eu não sei dizer. Eu não sei dizer. Mas a minha resposta foi que eu queria retornar pro Brasil. E o motivo é porque era esse meu plano na época, né? Já contei pra vocês como é que foi naquele vídeo que eu falei sobre a minha jornada pra virar cientista da computação. Eu comentei que eu queria retornar pro Brasil pra voltar pra empresa do emprego dos sonhos. E só que no meio do caminho as coisas mudaram, né? Eu acabei seguindo pro doutorado e aí eu tô aqui hoje. Mas eu falei isso e eles falaram, nossa, legal. E eu acho que deu certo. Deixa eu pensar agora, porque eu não lembro direito mais como é que foi que aconteceu a entrevista, porque faz muito tempo, gente. Foi em 2015, né? Faz 5 anos. Eu acho que veio uma pergunta no estilo assim, ó. Se eu tinha algum parente doente ou algum parente que poderia ficar doente que fizesse, por exemplo, eu desistir da bolsa. Não foi com essas palavras, mas foi alguma coisa nesse estilo, né? E aí eu comentei que, tipo, tem minha avó, que ela tem a idade já bem avançada, mas que ela tá saudável. Na época ela tava saudável, super bem. Então eu acredito que não vai ter nenhum problema. Até porque eu queria fazer só o mestrado, então ia ser só 3 aninhos, certo? Eu falei, 3 anos é bastante tempo, mas ao mesmo tempo passa rápido. Então eu falei, eu acho que vai estar tudo bem, eu acho que eu consigo fechar. Pra mim, assim, eu
não acredito que vá ter algo do tipo que vá me impedir de fechar o mestrado, por exemplo, né? Então, assim, eu sei que é uma pergunta meio complicada, mas eu acho que eles têm que ter esse tipo de certeza, né? Porque eu sei de muita gente, quer dizer, não muita gente, tô exagerando um pouco. Conheço algumas pessoas que acabaram parando, né, desistindo do programa por causa de problemas com a família no Brasil, né? Problemas de saúde, econômico, qualquer que seja, e acabaram retornando, então não finalizaram o programa. Isso não é bom, tá? Pro consulado, não é bom pro Brasil. O ideal é que a gente consiga finalizar, tá? Então, talvez exista essa preocupação ali, e é por isso que eles fizeram essa pergunta, né? E aí, assim, né, vocês veem aí como é que vocês vão responder caso esse tipo de pergunta venha, tá bom? O que mais que fizeram? Cara, faz muito tempo, eu não lembro mais direito. Acho que perguntaram também qual que era a minha motivação no geral pra vir pro Japão. Acho que o pessoal assume que eu quero vir pro Japão porque meu pai é japonês, meus avós eram japoneses, então assim, é tipo, voltar pra terra dos meus ancestrais. Mas na verdade eu nunca tive esse tipo de interesse mesmo. Eu nunca fui desesperada pra vir visitar o Japão, certo? Mas como em 2015 eu fiz aquele programa, o SWAI, né? O Shape for the World Youth, e eu explorei um pouquinho, bem pouquinho do Japão naquela época, eu falei, cara, eu passei 3 semanas naquele programa aqui no Japão e eu achei sensacional. E eu falei que eu tinha interesse sim de vir e ficar mais tempo pra ver como que realmente as coisas são. Porque eu falei, eu sei que existe esse contraste entre você vir para ser turista e você vir para morar. Então, tem diferença nas experiências e que eu queria ter essa experiência de morar no Japão. E talvez aprender mais sobre a cultura, sobre todas as atividades que eu já estava envolvida no Brasil, né? Por exemplo, taiko, karaokê, Yusaku-Soran. Eu falei, eu queria ver como é que as coisas acontecem aqui. E eu fico muito feliz que, pelo menos com a parte do taiko, eu acho que eu consegui até um certo nível, né, explorar várias facetas do taiko aqui no Japão, coisas que eu nunca iria saber se eu tivesse ficado lá no Brasil. São experiências que elas são bem difíceis de a gente conseguir estando no Brasil, então eu fico muito feliz de ter conseguido isso aqui no Japão, né? E aí eu falei que esse era um dos objetivos que eu queria ter vindo pra cá, fora, obviamente, aprender, né, conseguir o meu mestrado. E eu acho que isso, gente, é uma coisa muito importante. A gente tem que tomar muito cuidado pra não parecer, mesmo que seja, tá? Não vou julgar. Pra não parecer que tu tá vindo pro Japão só pra mamar no governo japonês. Assim, eu tô indo pro Japão só porque tem a bolsa e é isso que me importa e acabou, porque eu vou ganhar dinheiro e acabou. Tem que tomar cuidado porque pode ser mal visto, né? Fica meio feio, poxa, tá, mas o Japão tem tanta coisa pra te oferecer e tu só quer saber do nosso dinheiro, sabe? Eu sei que, por exemplo, quando as pessoas perguntam por que eu vim pro Japão, eu falo, porque tinha bolsa, né? Isso foi um motivador muito grande pra eu vir parar aqui no Japão, né? Nem porque é a terra dos meus pais, é porque tem uma bolsa muito boa pra estudar. Isso foi um motivador muito grande, mas não parou aí. Acho que é importante mostrar isso porque dá uma confiança maior, porque quando a motivação é só dinheiro, gente, eu vou te falar que chega uma hora que só isso não é o suficiente pra te manter aqui. A vida pode ser muito difícil, tá? Apesar da gente estar numa situação extremamente privilegiada entre os estudantes internacionais, as coisas podem ser muito difíceis. E às vezes chega um ponto que tu pensa, não vale a pena, tá? Só, tipo, passando por tudo isso só por causa da bolsa. Tem que ter mais, tem que ter algo a mais, tá? E eu acho que isso eles vão estar procurando sim, durante a entrevista, tá bom? Então tentem mostrar que vocês têm interesse pelo país, têm interesse pela cultura, tá? E mostrar que você é uma pessoa responsável, que você é uma pessoa, né, que tá determinada a fazer o que tá se propondo a fazer. E eu acho que é isso, gente. Eu não consigo lembrar de muito mais coisa. Eu não consigo pensar em mais nada, mas se vocês tiverem perguntas sobre a entrevista, sobre como as coisas foram, tiverem mais detalhes que vocês gostariam de saber, escreve aqui nos comentários que eu vou respondendo na medida do possível, que eu acho que vai ser mais fácil. Porque realmente, a minha memória aqui, gente, eu não sei porque a entrevista não foi algo que me marcou tanto. Eu acho que porque o trauma depois de procurar orientador foi tão fodido que o resto do processo pareceu ser assim, ó, mamão com açúcar, né? Que o pessoal... É mamão com açúcar que o pessoal fala? Mas gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o joinha, tá bom? E comentários aqui embaixo, sempre se precisarem e quiserem conversar mais privadamente, pode conversar comigo pela DM no Instagram.
Espero que vocês tenham todos uma ótima manhã, tarde, noite, semana, final de semana, seja lá que horas você esteja vendo esse vídeo. Até a próxima e tchau, tchau! Snoo!